Muito bem, irmãos, que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora para mais um estudo da mente da serpente. E agora nós começamos a aprofundar mais, porque logo no primeiro vídeo nós falamos mais sobre a vida social, como a vida social ela é importante na formação dos nossos conceitos, como é importante a formação sociopolítica na nossa vida, como nós formamos o nosso eu com tudo aquilo que nós vemos na sociedade, com tudo aquilo que nós vemos no mundo. E abordamos também que, por conta disso, nós temos uma influência de 90% da mente da serpente, porque o mundo jaz no maligno. Então, tudo aquilo que nós aderimos ao nosso ser, de acordo com a intelectualidade, de acordo com o social, com o meio familiar, tudo vem dessa comunhão que nós passamos a ter no desenvolvimento humano. E passamos a ter crenças e valores pautados, então, nesse ambiente externo ao nosso eu. E por isso, o mundo ele bombardeia a nossa mente, o mundo ele bombardeia a formação do nosso ser com todos esses conceitos que o mundo, então, propõe ao ser humano em desenvolvimento, desde a formação intrauterina até, então, a independência socioeconômica que nós passamos. E tudo isso forma o nosso eu, o nosso self, tudo isso forma o nosso interior. Alguns traços de personalidade nossos são, então, resultados dessa aderência aos conceitos do mundo. E se o mundo jaz no maligno, nós, na maioria das vezes, vamos trazer, então, segmentos mundanos em nós. Por isso, Jesus ele restaura, ele transforma, ele nos faz uma nova pessoa. Por isso, nascer de novo, de acordo, então, com o caráter de Cristo, de acordo com o caráter do Espírito Santo. Deixa eu colocar o fundo aqui, pronto, para a rotatividade. Vamos lá. Então hoje nós vamos ler aqui em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 23. Agora nós começamos a entrar, então, no combate de tudo aquilo que nós fomos formados, socialmente falando, historicamente falando, familiarmente falando, e tudo com bases, né, de exemplos do mundo. E que eu não vou te falar que desqualifica a pessoa como um ser, mas espiritualmente falando, existem muitas coisas que é necessário mudar, porque vem o rastro da mente da serpente. Então, Jesus ele veio mudar algumas coisas no nosso pensamento, no nosso comportamento, no nosso ser, para que possamos estar mais aptos a herdar o reino dos céus. Então, olha só, vamos então a essa batalha interna entre a mente de Cristo versus a mente da serpente. Vamos então a essa passagem. Lucas, capítulo 9, a partir do verso 23, já está aí na sua tela, diz assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você vê, eu vou até grifar aqui, ou vou até, não é nem grifar, é selecionar. Olha só a importância desse versículo. Para aqueles que querem seguir Jesus e não uma religião, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer para seguir Jesus é negar a si mesmo. Tanto é que ele usa um comparativo aqui, ele usa então aqui o se, que é uma condição. Se alguém, ou seja, você não é obrigado, mas se alguém, ele diz, quer vir após mim, olha aí, negue-se a si mesmo. Então está aqui a maior luta a ser travada pelo ser humano. Negar a si mesmo. Negar tudo aquilo que nós já falamos aqui, que foi construído. Tudo aquilo que foi construído através do nosso desenvolvimento social,
familiar. Então, o nosso desenvolvimento como ser humano. Então, tem muitas coisas nesse desenvolvimento que faz parte da humanidade. Tem muitas coisas que é sociocultural e tem muitas coisas que é sociofamiliar. Então, não é tudo que vai se mudar, mas alguns fatores que implicam na nossa vivência com Deus, implica na nossa comunhão com Deus. Então, o primeiro fato é negar a si mesmo. E isso é tomar a cada dia a cruz, ou seja, matar a carne. Matar a carne. Matar as vontades, então, do ego. Porque o ser humano, ele tem uma instância mental aonde ele quer simplesmente vivenciar suas pulsões, os seus desejos. Mas esses desejos, na maioria das vezes, são carnais. Então, são desenfreados. Por quê? Porque foi moldado de acordo com o pecado, de acordo com o curso desse mundo, como nós falamos no vídeo passado. Qual que é o curso do mundo, ou o caminho do mundo, curso? A seta, o caminho do mundo, se o mundo jaz no maligno? É maligno. Então, o curso do mundo é maligno. O caminho do mundo é maligno. Nós, antes de conhecer Jesus, andávamos no curso do mundo. E fazíamos, então, realizávamos, então, ou queríamos realizar o nosso desejo. E esses desejos carnais. Então, negar a si mesmo é lutar contra esse desejo da carne. Negar a si mesmo é lutar contra aquilo que nós aprendemos, muitas das vezes, aquilo que impede a nossa espiritualidade. Tem coisas que não impede, tem coisas que a gente aprende com a família que não impede a nossa espiritualidade. Tem coisas que a gente aprende na sociedade que não impede a gente ter comunhão com Deus. Mas existem coisas que sim. E na maioria das vezes, essas determinadas atitudes, esses determinados comportamentos que ferem a nossa espiritualidade, nós aprendemos também, ou com a família, ou com a sociedade, ou através de exemplos. Então nós passamos a ter crenças. E essas crenças, então, são crenças impulsionadoras para as nossas decisões. É como se fossem parâmetros que vão dar condições de a gente decidir. Então, por isso que Jesus ele fala aqui, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, também, não só com a virtual. Agora nós vamos lá, deixa eu ver aqui, para Lucas. Lucas capítulo 14. Isso, Lucas capítulo 14. Deixa eu abrir aqui também, para que todos possam acompanhar também no vídeo. Lucas capítulo 14, aí nesse mesmo livro, a partir do verso, deixa eu ver aqui, a partir do verso 25. Lucas 14, a partir do verso 25. Aqui você já pode acompanhar na tela também, você que está assistindo o vídeo. Olha só, a palavra ela diz assim: Ora, ia com ele grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, olha só, então aqui ele fala que, às vezes, né, as pessoas têm que parar para ponderar, até citamos esse versículo no vídeo anterior, né, nós temos que negar a nossa própria vida. O que é negar a nossa própria vida? Negar a nossa própria vida nada mais é que nós identificarmos aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus e negar. E na maioria das vezes aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus é prazeroso. Né? Já dizia o lendário pastor que, na época que eu fui obreiro, ele falava assim: o pecado para a carne, ele é gostoso.
Por isso que as pessoas, muitas das vezes, que vivem na carne, têm uma grande dificuldade de largar do pecado. Porque o pecado alimenta a carne, é prazeroso o pecado para a carne. Então, negar a si mesmo. Então, às vezes, é fácil você assumir uma postura de fé. Às vezes, a mãe tem uma fé, mas eu passo a ter outra. O pai tem uma fé, eu passo a ter outra. Minha irmã tem uma fé, eu passo a ter outra. Minha esposa tem uma fé, eu passo a ter outra. Até aí tudo bem. Mas ele finaliza aqui, né? E qualquer... Ele diz aqui no final do 26, ó. E ainda também a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Né? Tá aqui, ó, deixa eu grifar. Ó. Olha só, selecionar, né? E ainda também a sua própria vida. Então é necessário que nós venhamos negar a nossa própria vida, significando o quê? Que tudo aquilo que eu vivo e que dá prazer para a carne, mas que bate de frente com a comunhão com Deus, então eu tenho que negar. Eu tenho que negar, eu tenho que tirar. Porque a maioria das vezes, todos esses desejos, todas essas pulsões vão atrapalhar a minha vida com Deus. Aí você me pergunta, pastor, mas o que isso tem a ver com a mente da serpente? É como eu disse no vídeo anterior, no início desse. Nós somos formados por pensamentos, por atitudes, por comportamentos sociais, históricos, familiares. E muitas das vezes esses pensamentos se tornam comportamento. E esse comportamento é o que vai, então, ter inspirações satânicas. Vamos a mais uma passagem. Deixa eu ver aqui, onde nós vamos ler. Mateus capítulo 5. Vamos lá, vamos abrir aqui em Mateus capítulo 5. Versículo 43. Olha só, aqui está um dos versículos que talvez, para quem não nasceu do Espírito Santo, seja um dos mais difíceis a ser praticado. Diz assim, ó, Mateus capítulo 5, versículo 43. Deixa eu abrir aqui para vocês também, que estão vendo o vídeo. Mateus 5, aqui, versículo 43. Deixa eu ir lá embaixo. Olha só. Diz assim, ó. Aí. Ouvistes o que foi dito. Olha aí, ó, no 43. Deixa eu só arrumar aqui. Pronto. Ouvistes que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Então, olha só. Aqui já começa o combate da mente da serpente contra a mente de Cristo. Porque nós somos levados socialmente, nós somos levados historicamente, nós somos levados familiarmente a odiar os nossos inimigos, a odiar quem nos faz mal, a odiar a quem nos fez criar mágoas, rancores, desilusões. Nós passamos a ter um desprezo. Inconscientemente, que é o pior, conscientemente, a gente pode falar, eu perdoei, eu posso conscientemente arquitetar uma palavra que socialmente vai soar como algo de paz, algo que venha de fato mostrar uma mudança, mas no fundo, as palavras que são ditas pela linguagem corporal e pelas reações das pessoas mostram de fato que ainda existe uma mente maligna, que ainda não houve um novo nascimento. Como nós pastores que, é lógico, não vou generalizar,
Mas nós, pastores, que buscamos entender a alma, que buscamos estudar a alma, que buscamos compreender a alma, nós temos então condições de identificar uma expressão facial, um comportamento corporal e fazer uma analogia entre essas expressões com a palavra, o que a pessoa está falando. Então, um simples olhar, uma simples postura fechada ou um simples comportamento, sabe, na tonalidade da voz, na expressão das palavras, pode nos mostrar se a pessoa está construindo ludicamente uma resposta ou se de fato aquilo vem da alma. Resume tudo isso, pastor. Existem pessoas que pensam que podem enganar com palavras. Essa é que é a realidade. Mas as atitudes, as reações, melhor dizendo, as reações, o comportamento, então, a linguagem corporal, né? Então, quer dizer, olha só, a palavra é uma coisa, a pessoa está falando uma coisa, mas só que o seu comportamento, as suas expressões faciais, a sua tonalidade de voz, a sua busca em criar lúdicas respostas, o seu comportamento em si, a linguagem corporal, mostra o que a boca não mostra, o que a boca não fala. Então, às vezes a boca fala, pastor, mas está escrito que a boca fala o que está cheio o coração. Sim. A boca pode estar falando um monte de coisas mentirosas, só que com intenções de transmitir verdades. Então, por isso que é necessário o atendimento pessoal. Por isso que é necessário as pessoas conversar com o pastor. Lógico, eu não vou generalizar todos os pastores, mas tem pastores capacitados para isso. Para a gente identificar se a pessoa está mentindo ou não. Se a pessoa está sendo lúdica na resposta ou não. Se a pessoa está sendo fantasiosa nas respostas para se enganar a si mesmo. Então, é o que Jesus diz aqui, ó. Ele cita a lei. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é da lei. Isso tem uma pitada lá da serpente. Mas essa é uma outra história. Só que no versículo 44 está bem claro. Ó, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Então você vê que para você ser um filho de Deus, não é simplesmente, estou na igreja, sou filho de Deus. Não, parei de pecar, sou filho de Deus. Como assim parou de pecar? Todo mundo é pecador. Mas às vezes a pessoa está falando daqueles pecados, tipo, estou fumando, parei, estou bebendo, parei, estou me prostituindo, parei. Mas e os pecados internos? Nós estamos falando de pecados sociais. Mas os pecados internos? Que é fazer o mal, que é pagar o mal com o mal, que é enganar a si mesmo. Então a mente da serpente, ela vem para fazer tudo ao contrário do que Jesus fala. Jesus fala, ali no versículo 44, acompanhei comigo. Diz assim, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Quem é que ama o seu inimigo? Amar, você sabe o que é amar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então, amar o seu inimigo é quando ele cair você levantá-lo. Que isso, pastor? Olha, Jesus não chamou Judas de amigo? E Judas traiu Jesus com um beijo? Raciocina comigo. E aí? Mas é Jesus. E a parábola do bom samaritano? Os samaritanos não se davam com os judeus. O samaritano, quando identificou aquele judeu caído, levou ele para uma estalagem, para um hotel da época, pagou tudo para ele ter tudo bom do melhor. Agora, nós, inconscientemente, que é a pior coisa é viver inconsciente no automático. E às vezes a pessoa mente para si mesma no inconsciente. Então,
Quantas das vezes nós desejamos o mal para os nossos inimigos? Não, perdoei, mas que ele quebre a cara. Não, eu perdoei, mas ele lá eu aqui. Não, eu perdoei, mas não bate na minha porta para pedir nada. Não vou dar nenhum copo d'água. Ou às vezes é o contrário. Às vezes a pessoa faz questão da pessoa vir pedir. Não, olha, vai vir aqui, vai pedir e vai se implorar. E eu vou ajudar e vou mostrar para ele que eu estou bem. Olha como que o ser humano às vezes tem a mente da serpente. Só que Jesus disse, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Ah, a pessoa me odeia, faz o bem para ela. E orai pelos que vos maltratam. Está me maltratando, pastor? Ore por ela. Né? E os que vos perseguem. Para que sejais, ou seja, assim você vai ser, filhos do Pai que está no céu. Né? Bacana, né? Bem-vindo à mente de Cristo. Contra a mente da serpente. Esse é o segundo vídeo. Virão outros. Se tiver algum questionamento, coloque aí no comentário. Eu vou anotar e vou fazer um vídeo se for interessante o questionamento. Se for relevante, farei então um vídeo sobre isso. Mas aguarde que venha o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente a sua vida. Em o nome do Senhor Jesus.